rodeio internacional de Barretos mais comentado de todos os tempos foi a edição da Festa do Peão de 1994. E é isso que você verá nesse vídeo. Olá, fãs do esporte rodeio, sejam todos bem-vindos, Thiago Arantes por aqui. E nesse vídeo eu vou contar um pouco de como foi essa disputa que aconteceu há mais de 30 anos e até hoje é lembrada. É o Memorial do Rodeio na sua tela. O segundo rodeio internacional de Barretos aconteceu de 25 a 28 de agosto e fez parte da programação da 39ª Festa do Peão de Barretos. Eu já gravei sobre o primeiro Barretos International Rodeo e eu vou deixar o link aqui na descrição e na tela final desse vídeo, vale a pena conferir. Nessa primeira edição de 93 aconteceram duas competições simultâneas, o rodeio tradicional de Barretos com as regras brasileiras, inclusive com participação dos estrangeiros, e no mesmo dia acontecia a disputa internacional, com um grupo reduzido de competidores brasileiros e os mesmos estrangeiros, com as regras americanas, a regra dos 8 segundos. Então tivemos dois campeões, o Mozart Jr., campeão do rodeio tradicional de Barretos, e o Tuff Headman, campeão dessa disputa paralela do Barretos International Rodeo. Naquele vídeo eu explico melhor como foi essa competição. Já nessa segunda edição de 94, a competição foi unificada, ou seja, houve apenas uma única disputa, o que é o correto, né? Assim permanece o sistema até hoje. Quem vence a Festa do Peão de Barretos, vence também o Internacional. Visando atender aos critérios de julgamento internacional, haja vista que a competição desse ano de 94 iria contar com mais estrangeiros do que a primeira, a regra dos 8 segundos foi definitivamente implantada, ou seja, o competidor só tinha nota se ele obtivesse os 8 segundos sobre o touro. Pode parecer estranho, mas a maioria, para não dizer 99% dos rodeios brasileiros nessa época, não adotava a regra dos 8 segundos ainda. Esse foi um grande marco, foi a grande mudança. Desde 94 até hoje é 8 segundos ou 0 ponto. Outra inovação que não tinha a ver com as regras foi a mudança no visual. Depois de muitos anos com os bretes nas cores vermelho, azul e branco, que são as cores dos independentes, a Festa do Peão de Barretos adotou a pintura amarela nos bretes, uma tendência para a época. No primeiro Barretos International Rodeo, em 93, vieram 5 cowboys estrangeiros, 4 americanos e 1 canadense. Já nessa edição de 94, vieram 12 estrangeiros. A PBR ainda não era forte, aliás, ela estreou nesse ano de 94 nos Estados Unidos. A principal associação da época era a PRCA. Tem um documentário francês que foi realizado nesse ano de 94 em Barretos, com imagens inéditas de bastidores. Nesse vídeo eu vou estar utilizando as imagens desse documentário e também da TV Rodeio. Tem muitas imagens de bastidores desse ano de 94, como os americanos ensinando os brasileiros o que era o fumo, como mascar fumo, como laquear fumo. E parece que teve gente que não gostou não. Aí o Adriano mostrando o Cutiano para o Time Ray, ele que montava em sela e bareback, parece que não gostou não. O Beto Tribulato falando dos seus touros, bem como o Flávio Junqueira, alimentando o touro Paraqueda, um dos touros destaques também daquela época. O Djanguinho, o Serginho e o Meio Quilo em suas preparações e montarias com ângulos diferentes. Todos os grandes competidores e tropeiros da época estavam participando dessa edição de Barretos em 94. O Rogério Ferreira era um dos favoritos, mas no primeiro dia ele encontrou sem futuro da Companhia Norte Carolina. Poucas vezes eu vi ele cair tão rápido dessa forma. O Vilmar Felipe era outro atleta que certamente seria um dos mais cotados a ser campeão, mas nessa época ele se recuperava de sucessivas distensões e não foi um bom ano para ele em Barretos.
Adriano Moraes, que nesse ano de 94 estava montando nos Estados Unidos, veio exclusivamente ao Brasil para montar em Barretos. No primeiro dia, ele já chegou quebrando o tabu do touro despacho da companhia Beto Tribulato. Chegou a pular de ré, fez o que quis. E o Adriano já mostrava que aquele poderia ser o ano da sua vitória em Barretos. Ele parou nos próximos 2 touros, dentre eles o Tufão, da companhia Marca Taça, do Altair Pontramolês. E no sábado, ele parou no touro Durango, da companhia Silmar Colombo. O cowboy de 24 anos seguia invicto na disputa do rodeio de Barretos. O touro que tirou o título do Adriano foi o Chimbolé, da companhia Marca Taça, que derrubou ele na semifinal, domingo à tarde. Arrancou as suas pernas com violência. O canadense Darryl Mills, que esteve presente naquela primeira edição do Barretos International Rodeo, esteve de volta na segunda edição. E naquele ano de 94, ele se tornaria o campeão da PRCA em dezembro. Mas em agosto, em Barretos, ele encontrou touros difíceis, tais como o Serpente do Renan Ruchit, que chegou a arrancar o capacete dele. Falando em capacete, esse ano foi a primeira vez que os competidores passaram a montar de colete e capacete. O Isael da Costa foi um dos primeiros a montar de capacete aqui no Brasil. E esse intercâmbio dos cowboys americanos com os brasileiros foi importante para que eles pudessem importar essas proteções e ter mais consciência da segurança ao montar em touros. Um dos peões mais aguardados para montar nessa edição de Barretos em 94 era o Superstars, o multicampeão e atual campeão de montarias em touros da PRCA, o grande Ty Murray. No primeiro dia, ele chegou pondo pressão ao montar num touro difícil, o Tiradentes do Neto Ager. Desceu em cima das botas e chegou com moral. Demonstrando um estilo muito bonito, o pentacampeão cowboy completo parava em seus touros. O único touro que derrubou ele em Barretos foi o Sozinho do Beto Junqueira. Veio por baixo na contramão e pôs o gringo no chão. Mas ele não desistiu da disputa e continuou brigando pelo título. Na semifinal, ele parou no touro federal da companhia Márcio Couto. Já já eu mostro a performance dele na disputa final. O brasileiro Sigmar Aparecido Colatruglio, de Potirendaba, São Paulo, não estava entre os favoritos para ser campeão. Mas isso não o intimidou, pelo contrário, ele seguiu montando touro a touro. No primeiro dia, ele montou o touro Ballantines da companhia Chicão Falque, o touro grande e forte, mas os 8 segundos foram vencidos. No round 2, mesmo o touro virando dentro do brete, ele conseguiu parar. Não me recordo qual era o nome desse touro, mas o Fábio Padilha estava na correia, então devia ser propriedade dele. Já o touro montado na noite de sábado foi o Redemoinho do Sérgio Meirelles, e o cowboy de 24 anos fez uma bela montaria de contramão. Na tarde de domingo, ele continuou a saga ao parar no touro grego da companhia Paulo Emílio, caindo um pouco com a traseira, não desconcentrou o vaqueiro e mesmo não tendo sido uma grande montaria, ele continuava invicto e liderando a competição. Um dos americanos que montou em Barretos foi o Brent Thurman. O Brent Thurman é aquele que faleceu em dezembro de 94. O rodeio de Barretos foi em agosto de 94 e ele faleceu durante a NFR de 94. Muitos já viram aquela montaria em que o Red Wolf pisa na cabeça dele e ele vai a óbito. E ele esteve montando também no rodeio de Barretos. Outro americano que esteve montando em Barretos naquele ano foi o Jerome Davis. O Jerome Davis naquela época ele era Rookie of the Year, até chegou a se tornar campeão da PRCA em 95.
Em 98 ele sofreu um acidente na PBR e ficou paraplégico. Hoje ele é técnico do time Carolina Cowboys, campeão da PBR Teams. Um americano que poderia ter vencido esse rodeio de Barretos era o Clint Brander, um cowboy canhoto duro no touro que também fez bonito em Barretos. E agora eu vou te mostrar como foi a grande final em touros daquele ano de 94, cujo prêmio era de $12 mil. E olha que o real naquela época, era o primeiro ano do plano real, estava 1 por 1. Vamos então conferir a final do Barretão. Começando a final do Barretos Internacional 94, Mark Kane no touro paraquedas do Beto Junqueira. Olha como é que esse touro chacoalhava o pescoço, torcia o lombo e arrancava a mão do vaqueiro da corda. O Mark Kane e o Darryl Mills foram os únicos que montaram na primeira edição e voltaram novamente em 94. Adriano Moraes, touro para-raio do Neto Ger. Escapou a perna direita, retomou, trocou de direção, brecou no joelho, sentadinho na corda, para delírio do público. E esse touro era brabo, o Adriano teve que vazar para longe dele. Ele terminou em 5º lugar nesse ano em Barretos. E aí o Michael Gaffney, chaparral do Valtim Pereira. Ele foi campeão mundial em 97, atualmente ele é técnico do time Austin Gamblers. Olha cada machadada que o chaparral dava na corda, ele repicava, dava croque. E o Michael Gaffney desceu em cima das botas, esbanjando categoria. Uma das montarias mais aguardadas, Time Ray no touro sem futuro da Companhia Norte Carolina. Não foi uma das melhores saídas do sem futuro, mas o Ty, pros dois lados, ele estava montado. A segunda parada no sem futuro foi essa daí, ó. Aaron Simas, touro danisco do Chicão Falk. Normalmente esse touro rodava perto do brete, aí ele saiu rodando lá no meio da arena a 200 por hora. E o Adriano do Vale já narrava as finais em Barretos nessa época. Edmo Moraes, touro despacho do Beto Tribulato, é irmão do Adriano Moraes, grande beia. E derrubou muito rápido. Ele fez a mesma coisa que o Tuff Redman no ano seguinte. E aí o Marcos Apone, touro chamego da Companhia Paulo Emílio. Um dos touros que eu mais gostava de ver pular. E aí o Clint Brander, touro babalu do Valdomirinho. A anca desse touro, ó. Dava uns croques na corda, derrubava a maioria dos vaqueiros. E o americano nem aluiu da corda, ó. Até arriscou umas esporeadas. E se o Sigmar caísse do seu touro, o Clint Brander vencia o Barretão. Darryl Mills no jumbo do Zé da Platina. Ele viu aquele chifre de perto e vazou fora, ó. Ele foi campeão da PRCA nesse ano de 94, o Darryl Mills. E aí o Sigmar na Aparecido Colatruglio. Entrou na esquerda, foi na direita, voltou pra esquerda, caindo pra dentro da roda, afastando da corda. E ele não largou, não desistiu. Todo granito do Ataliba fez de tudo pra derrubar o cowboy de Potirendaba. Montaria na raça, na opinião, ó, ameaçou para todos os lados. Quando entra na roda, ele chega a olhar para o lado de fora para não cair para dentro, afastando da corda e não desistiu, não largou. E é por isso que foi o campeão do Barretão. Desbancando canadense, americano, australiano, o Sigmar foi o grande campeão de Barretos. E esse foi o Rodeio Internacional de Barretos em 94. Eu fiz aqui um resumo geral, tem muita coisa que podia explorar nesse ano de 94. Tinha a polêmica do Asa Branca, tinha o Djangão, tinha muita coisa. Quem sabe eu faço uma parte 2. E se você quiser ver como foi o terceiro Barretos International Rodeo de 95, deixa aqui também o seu comentário, a sua curtida, compartilhe em todos os grupos, nas suas redes sociais, que aí eu trago mais conteúdos para vocês aqui no canal.
Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.